Senhoras e senhores, bem-vindos à Sala Itaú Cultural. Este espaço possui todos os equipamentos de segurança, como extintores, detectores de fumaça, sprinklers e portas antipânico localizadas à esquerda do palco. Pedimos por gentileza que desliguem os celulares. Também não é permitido fumar ou beber na sala, bem como gravar em áudio e vídeo e fotografar sem autorização da produção. Para mais informações, acesse itaucultural.org.br. Agradecemos a todos. Bom espetáculo. Muito boa tarde a todas e todos. Boa tarde, boa tarde. É com muita alegria que iniciamos aqui o nosso terceiro encontro com profissionais, que são encontros que fazem parte de um projeto que foi contemplado pela 37ª edição do Edital de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com apoio do Itaú Cultural. Este encontro também está sendo transmitido nas redes sociais da Companhia La Mínima. Anteontem nós tivemos aqui o primeiro encontro, os dramaturgos Nilton Moreno e Alessandro Toller, ontem a cartunista Laerte, e hoje nós vamos falar com o nosso convidado muito especial, Marcelo Pellegrini. Alô, boa tarde a todos, todas. O Marcelo Pellegrini trabalha com a companhia há 20 anos já, né? Primeiro projeto, 2003. Os Piratas do Tietê em 2003. Justamente da cartunista Laerte. Exatamente. Não é? Então agora, para iniciar, a gente gostaria que você, Marcelo, se apresentasse brevemente, dissesse o que é que você faz e como você gosta de ser apresentado, conhecido. Como eu gostaria de ser conhecido. Boa tarde novamente. Eu sou produtor musical, eu trabalho basicamente com composição e produção de trilha sonora para artes cênicas e para audiovisual, né? Eu comecei esse trabalho em 93, basicamente com teatro, e com o tempo eu fui começando a trabalhar também com audiovisual, com minissérie, documentário, depois longa-metragem. E 10 anos depois de eu começar esse trabalho como produtor de trilha, eu tive a honra e o privilégio de ser convidado para produzir a música do espetáculo Piratas do Tietê. Então são duas efemérides assim, que eu tenho a alegria enorme de comemorar esse ano. São os 25 anos da Companhia La Mínima e 20 anos da oportunidade enorme que eu tenho de estar ao lado desses caras, criando e, acima de tudo, me divertindo muito em cada trabalho que a gente faz. Caramba, 20 anos já, maestro. Muito bom. Eu comecei com 13. Maestro, a gente chama o Marcelo de maestro porque para nós ele é o nosso maestro, é quem faz a gente conseguir executar as coisas musicais, excêntricas, enfim. E eu queria saber do início, esse convite lá 20 anos atrás, veio por quê, da onde, estava no shopping, casting? Eu mandei um currículo por correio, que não tinha internet na época. Eu comecei a ouvir falar do La Mínima com a la carte, né? 2001. Foi o segundo espetáculo, né? Foi o segundo espetáculo, o primeiro de sala. O primeiro espetáculo de sala. Esse espetáculo foi um sucesso enorme em São Paulo. Quem estava em São Paulo em 2001 ouviu falar do à la carte. Era lá no Centro Cultural Vergueiro. Isso. E eu trabalhava muito com uma diretora, à época, que era estudiosa de Buffon, que era a Beth Lopes. E eu estava fazendo um trabalho com ela e ela falou: cara, você tem que ver esses meninos. Na época eu era um menino. Não era. Você tem que ver. E eu tentei 2 vezes, mas na época, em 2001, você ia na bilheteria e tentava, né? Não tinha reservar na internet 2 semanas antes e tal. E eu nunca conseguia entrar. E a Beth falava assim, muito emocionada do espetáculo, que era uma das coisas
mais lindas que eu tinha visto em teatro, e depois eu tive a oportunidade de ver o espetáculo e ela tinha toda a razão. 2 anos depois, o Duma e o Sampaio convidaram a Beth para dirigir o Piratas do Tietê, né? E eu fiquei... Aí a Beth falou, posso chamar um músico que trabalha comigo? Eles aceitaram, deram carta branca para ela. No primeiro ensaio eu fiquei em pânico. Porque era tudo muito bom, assim, muito diferente de tudo que eu já tinha feito. Eu nunca tinha trabalhado com circo, né? E eu lembro que depois de um ensaio, eu falei pro Duma, Duma, eu não sei, eu nunca trabalhei com circo, eu não sei se eu sei fazer música para circo. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, não existe música de circo, existe a música que você fizer para o circo, então faça a sua música e a gente vai contracenar com a sua música em cena. E a partir daí, tomei isso como uma inspiração para o trabalho. Claro que eu fui estudar um pouco, e a gente pode falar um pouco assim da história da música no circo, né? Que existe música de circo tradicional, né? Uma música mais americana e uma música mais europeia. Nas nossas trilhas, a música mais circense, eu sempre, nos trabalhos com La Mínima, trabalhei mais com essa origem europeia da música circense, que é do leste europeu, a música cigana, a música klezmer, do que a música americana, que são as fanfarras, os screams, aquelas marchas aceleradas, que é o que é mais popular no Brasil, né? E foi isso, a entrada foi por aí. Maestro, quando você some? Desculpa, maestro. Ele é insensível. Eu não estou habituado com o microfone. Antes da gente entrar na especificidade da música, dos espetáculos e tal, a gente sempre imagina que quem está assistindo aqui podem ser gente que gosta de teatro, gosta de circo, mas também, no caso, compositores, músicos, que querem saber como se faz composição para espetáculos, né? Como é que você diria que é a diferença entre fazer música e fazer música para um espetáculo? É muito diferente? Como é que é isso? É bastante diferente, né? Você tem uma primeira pauta já, que é a cena, né? Me perguntam muito assim, eu queria estudar composição de trilha sonora, né? E eu nunca estudei composição de trilha sonora. Existem raríssimos cursos no Brasil que não são de graduação, né? São cursos livres. Existe nos Estados Unidos a mais famosa faculdade de composição de trilha sonora, que é de Berkeley, mas que vai te dar ferramentas para trabalhar dentro de uma caixa, né? A música, para mim, eu comecei estudando piano clássico desde pequeno, que minha mãe era professora de piano, e depois eu comecei a me interessar por música eletrônica. Caiu um sintetizador na minha mão, falei, nossa, dá para fazer muita coisa com isso, né? Dentro do piano você criar não só melodias, você criar sonoridades novas que não existiam. Isso me fascinou. Eu comecei a tocar com uma banda em Santos, depois vim tocar com essa banda em São Paulo. Mas eu sempre tive uma relação com a imagem, assim, desde pequeno. Eu gostava de ouvir música quando estava chovendo, olhando pela janela, desde criança, assim. E eu via, na minha casa, a gente ouvia basicamente música clássica, né? Então, até virar adolescente e começar a construir a minha biblioteca musical interna, basicamente eu ouvi música clássica. E eu gostava de ouvir música clássica com chuva. Eu gostava... Meus pais não atentaram a isso. Tinha um problema ali. Então a imagem, quando eu comecei a trabalhar com uma banda, eu era meio compunha as músicas da banda e tal, eu comecei a criar um material visual também. A gente tocava em umas casas que tinham na Praça Roosevelt, que antes de ser aquele monte de teatros, você tinha a Relish, o Cais, e eu produzia imagens que eram projetadas, assim. Então,
No show. Que legal. A gente colocava um ciclorama atrás de tule, todo franzido, e a gente projetava uns codalites, que eram uns slides, assim, uma coisa muito moderna. Você fazia o slide em P&B, sem graduação. Eu fazia as fotos, eu depois editava esses slides, e às vezes eu começava a criar em cima de uma imagem que eu tinha feito para o show. Então vinha uma música a partir das imagens que a gente ia projetar. Então eu acho que o processo de composição de trilha sonora tem muito a ver com você desenvolver a tua musicalidade, seja ela qual for, assim, você tem uma forte base de teoria musical, mais do que você ser um grande instrumentista, né? Estudar composição, saber as bases da composição tradicional, estudar o barroco, estudar o clássico, estudar o romântico, encontrar o seu estilo e dentro desse seu estilo você procurar produções que você acha, cara, isso me inspira, né? Porque teatro principalmente, e aí a gente pode falar depois das diferenças entre criar para o audiovisual e criar para artes cênicas. O teatro é muito diferente, porque você vai começar a compor, vai começar a produzir, está marcado em cima de uma obra em construção. A gente tem a dança que está toda coreografada, a diretora de cinema, está pronto, o sinal chegou, vem assistir para fazer a música. Você começa com uma ideia de cena, e aí, em cima dessa ideia, você vai ter uma ideia de música, que pode criar uma outra ideia para a cena, para você mexer na música de novo. Tem piadas então, o processo musicais, de né? As entradas do Apolo, que tem tudo... Alimentação, tanto que é a construção de piadas. Musical, quanto quase cartunesco, o processo do artesanato teatral que é feito durante os ensaios, que não existe no audiovisual. Exato. No audiovisual você vai receber... As buzinas também, né? Quando entra a buzina também é uma piada, né? O que você vai colocar no filme essa coisa também de tocar não vai interferir em nada na edição. Na edição talvez, às vezes começa a fazer, mas nas filmagens, na atuação dos atores, os atores filmaram aquelas cenas sem ouvir tua música. Porque aqui no teatro o ator tem um bife, um monólogo de 5 minutos, você faz uma música que o ator não curte, ele vai te xingar todo dia quando entrar em cena. Putz, eu vou ter que dar esse bife, já está pastelaria aqui que o Benedinho colocou, né? Piano de garrafa. Então eu acho que você escolheu o caminho de trabalhar com música muito trilha sonora, tem muito a ver com a execução, você sentir que a imagem, que as palavras, elas são um fio para você e a gente desenvolver uma ideia, desenvolver uma composição, desenvolver principalmente uma dramaturgia, né? Porque eles pegaram não é um álbum. E a música clássica está no... uma boa trilha, não necessariamente a boa música. Nem boa música, necessariamente a boa trilha. Então tem trilhas que eu gostava muito do encerramento, né, de espetáculos deles, que eu gostava muito de ouvir espetáculos. Mas quando eu ouço hoje, fora do espetáculo, parece que está faltando instrumento, sabe? Um caminhão de gás. Isso para mim é uma boa trilha. A música clássica permeia também. Aquela trilha que parece uma coisa distante, se colocar na partitura, está passando ali na timeline a cena junto. Então isso aproxima muito, torna possível muito a piada durante a execução. Mas não só isso, de também novo, eu acho que o humor físico, aqui, né? esse processo da gente fazer entrevista é para dividir a forma de criar, a nossa forma de criar, o nosso jeito de fazer. Tem toda uma comicidade. E para a gente também aprender junto, né? Essa situação que você põe para as nossas criações especificamente, o Marcelo está desde o primeiro dia, se não na primeira reunião, assim, antes da gente ir para a sala de ensaio, efetivamente, uma cida para que participa, né? De defender na farsa, a gente fez algumas reuniões de Zoom. E o diretor musical está na reunião de Zoom. Como assim, livre de uma perfeição? Porque eu já participei de outras produções e não é a musicalidade que a gente pratica. Também só pessoas muito desafinadas para poder
alguém que vai entregar uma tem uma outra trilha coisa a um que- diretor musical. Eu acho muito É legal isso que que o Marcelo na hora de faz com a gente. Ele compor a trilha para cria essa... Acompanha o processo todo. Ele cria, Exato, ele cria você a diz, dramaturgia a gente musical faz um do espetáculo, espetáculo, sai tá na mão sem- do Marcelo. A música é um Enfim, espetáculo. um pouco menos Você, denso, um pouco para menos... fazer músicas talvez para profundo. A hora que teatro vem a comum. música do maestro, teatro comum, bota a tô gente dizendo no sempre teatro principal, pejorativo, normalmente, né? assim. Nada, né? Mas Que é o teatro dramático, é um teatro olhar, dramático, traz- outras é, comédias que não sejam de palhaçaria. Isso, obrigado. Que eu não acho. Mas para essa loucura eu que a acho gente comum, acho faz que aqui, a gente vê, aí falando mais do tem circo, alguma a gente vê muito a musicalidade dificuldade do especial, Fora a gente. transmitir exato, um com a pouco gente, dessa- já passou alguns dessa perrengues que você leveza, falou, dessa meu, alegria, desse eu não vou sair nem a pau. dessa coisa mais lúdica que é o Mas, circo. E você, a diferença por ter é essa caminhada Tem uma do grande teatro facilidade dramático, de da trabalhar com a composição mínima, para audiovisual, Uma outra coisa É, que você olha É muito para interessante as coisas que a gente quando faz acontece e já vi você como falando isso, de não compositor reforçar a sonora, piada que é você já tá criar longas feita. parcerias. E nunca subestimar o público, isso você vê no cinema, assim, você imaginar o Fellini se unindo Rota, o Peter Williams, o Michael Nyman, deve ser extremamente popular. o David Lynch se unindo Badalamente. Quer dizer, você vê o primeiro trabalho e como aquilo foi construindo uma coisa que a música do Nilo Rota é impregnada desse filme possível. Né? Acho que é isso. E aí eles têm uma parceria não só artística, mas de vida. Que nem Ah, esses caras essa aqui. cena aqui, A gente, essa parceria artística virou uma parceria de vida. Então, isso, mas há uma ideia do que é popular. eu sinto que que, é um comparando pouco superficial a trilha demais. dos Piratas do Tietê, Isso que eu te falei. tem uma imaturidade ali, na minha leitura do trabalho deles, que foi amadurecendo com o tempo. E O circo, cara, eu falei um pouco da diferença do audiovisual para a arte cênica. durante o Né? processo de Aí dentro das artes cênicas você pode trabalhar é muito importante com o isso, teatro no circo, para qualquer convencional, você né? pensar se você não drama, está a comédia ou a tragédia. falando a mesma coisa. Você pode trabalhar com dança, entendeu? E você pode, tudo que que nem eu você cair no está circo. ali já não está sendo visto e ouvido. E o circo, ele tem Então, às vezes, você inúmeras tem peculiaridades. número cômico. A primeira Às delas, vezes eu acho que quando é é uma a música transversalidade mais de séria, linguagens. torna um número mais engraçado do que A gente vai estar fazendo fazer uma música cena de significativa. drama, Você fazer né, um com contraponto, underscore, com música às de vezes fundo. você A gente vai aumenta o estar número fazendo música de e dança. torna aquela estranheza ainda A mais gente vai estar engraçada. fazendo música de circo Isso mesmo, é acrobático. Você pega E uma quarta coisa que a gente começou a desenvolver, que a gente aquela pode falar tristeza, também, essa lente que tem assim, nessa começou a jogar música muito, que é desenvolver a música serve exatamente exatamente para isso, né? né? É lançar Que é uma um olhar técnica do palhaço musical do- excêntrico, de essa figura, até de tocar ao vivo instrumentos alguma não coisa, convencionais. Quem já direcionar o olhar acompanhou dele para os alguma trabalhos de coisa que Lavina, não seria nesse possível ver trabalho na Divina Farsa, e não especificamente a amplificar gente só não usa no nenhum, mais uma vez. as buzinas. Marcelo, né? tem uma coisa de As contraponto rapidamente. interessante. Rapidamente, a gente dá uma E pincelada tem ali. na Divina Farsa que se Mas usou, né? no E a primeira ordinário, música, a a música de gente abertura. usa Porque quem assistiu o de espetáculo da Divina Farsa, garrafa, de taças. bom, No Palhate a gente Tipo usa spoiler aí. serrote, piano mas de acho que vale, né? Já garrafa, estamos na assim. sexta. Quem ainda vai assistir pode pegar um instrumento, instrumentos musicais. que entra o Eine outra- Kleine Musik com uma a partir de trilha, objetos e cotidianos. depois nós tocando, né? Você Isso é podia chamado de música excêntrica. amplificar E a gente perfeitamente os começou a fazer nossos esse trabalho desde os instrumentos palhaços aqui para que a gente músicos chegasse com a mesma possíveis, né? potência E a gente foi cada do que a vez música mais mecânica. Mas você não fez isso, inventando né? trambolhos maiores Isso cria um para contraponto, né? ajudar exatamente. a produção no É a transporte. piada com a imperfeição dos deuses. Essa luz é 2008, só para... Chega, Zeus, E lá a gente usava o quê? Um joguinho de sinos, né? Deus, Cabia numa caixa assim, né? abertura com as cordas de música, a introdução, Depois, seca tudo. E Depois já foi pro rádio, né? A de varieté, aí tem um piano de garrafa, Exatamente. um Oitavo. oitavo. comentava. Vocês conhecem um piano de garrafa, né? É uma de anda de estrutura canecas de metal e sem nenhuma que a gente base. pendura Então, garrafas sul e a muito gente seco, enche, assim. procura as Você olha garrafas de aqui acordo com nós, o tom que o limpo é de esse, vocação né? delas, que é Que vazio, deuses são depois esses? a gente Próprio enche de água até olha, encontrar o olha, tom olha, que a gente olha, quiser e faz um esses são piano. os deuses. né? E a gente Aí guarda já- é, essa grande surpresa para o final. Só focar um pouco a Esses questão deuses viram meio deuses, da meio palhaços. transversalidade, né? Aí a gente entra com a de instrumentação de você fanfarra. trabalhar, construir uma Também muito dramaturgia, diferente, mas é né, que grandiosa. seja linear, porque
O pessoal que não assistiu já As pode peças voltar do no La café? Mínima são diferentes de um espetáculo de circo, que você tem números e aí a música não precisa necessariamente. Tudo bem, enquanto não faz, só uma informação. Aliás, normalmente não Eu tô está. achando bem mais complicado esse negócio de fazer música do que eu Quando você imaginava pega um pra espetáculo, circo e tal, né? faz. Quantas trilhas Falando você já fez especificamente disso, talvez só eu pra não teatro? assisti, Sem Você tem audiovisual. situações muito diferentes, você tem a dança, você tem a acrobacia, mas você tem a montagem do cenário, você tem 120. textos de dramaturgia, 120 espetáculos. monólogos Muito bom. grandes. Não, eu ia perguntar E você tem que colocar, construir a música com um mínimo de ato dramatúrgico junto com o perguntar texto. se tudo que você compõe para os espetáculos aqui. Outra assim, coisa é que pra nós aqui, a do música, Flamengo, diferente do se a gente do usa espetáculo mais tudo que tradicional, você de- compõe, dá certo logo dramático. de primeira, né? a música do ciclo está sempre dentro da cena, quase sempre. Só a abertura, a a gente gente usa um cenário, termo antes trilha dessa sonora, tem tem três música inacabadas, que que não a gente é cada hora não, putz, vamos fazer Isso uma coisa veio do mais... cinema, mas a gente Esse processo foi mudando muito, assim, em arte então, cênicas. A música eu ia diegética produção da é aquela coisa, música que o personagem coisa, antes de mostrar a cena. música, já falou, não é mais Então, isso. o personagem está numa De uma semana para outra. E o que você faz uma com isso? balada, isso é uma música diegética, uma música caixa de tem que ser gravada. Ótimo. Mesmo Não, eu tô baixo, deveria ser brincando, música. mas. Não, mas tem é pessoa legal. que mostra lá, assim, música que eu começo e abandono Ou no meio, quando o cara assim, chega em casa e liga o rádio, está tocando com música. Isso é música diegética. A música não diegética Claro, não, é aquela que o é só para espectador na sala de compartilhar cinema que é está isso, ouvindo, né? Às vezes a emoldurando gente aquela nas nossas cena, produções mas ali, o personagem está a fazendo a gente cena não tão recebe bem. as trilhas. Então as isso serve como uma composições que a gente lente quer fazer, entre e a gente se acha o ou espectador na E a obrigação tela. de aceitar de qualquer Ah. maneira, e não, o processo é como uma cena, no, né? Assim, lógico que a gente numa peça de tem o circo tempo teatro, de a maturação música da tá o sua tempo todo, ideia assim, para vir o para tempo todo eles estão ouvindo a a música, cena eles estão nossa, para a gente poder se relacionando com a música. se A ambientalizar. abertura da que Divina você Farsa, a compôs, montagem do cenário, Mas é uma realmente coreografia. tem coisas às vezes que não vai, Todo né? o movimento deles está marcado no ensaios da Divina Farsa, a gente estava tateando. A gente tem a dança que está toda coreografada. Né? Tem a música ao vivo que vocês tocam em cena. Então, assim, os personagens foram mudando. 70% da trilha, então, Ela tá eu lembro que eu dentro de todos cena, os esposo de cena, e os para personagens, de música, para a cena, foi uma outra diferença. aquela... Tem piadas também coreografia. musicais, né? Como as Globo, entradas do né? Apolo, que tem E não funcionou muito. que é a construção de piadas. Ricardo clichê, né? Tipo, É quase cartunesco. Pandeiro, eu achei que Mas não. tem essa camada também, né? Também, Aí eu mas trouxe como uma ideia, acho fica que achando que vocês assim, estavam esse- ensaiando já. Trabalhando Essa com música isso. minha, só As buzinas também, né? Quando entra a buzina também Uma música que eu é uma fiz piada, pra né? Quer dizer, essa coisa também de Pô, tocar quando eu ao coloquei, vivo, a Sandra que falou, a gente não vai sair consegue- mais não. Nós tocamos direto da caixa de E ideias. ficou, né? uma música que eu Da sua fiz criação. há 24 anos atrás. Não, e Era de só vocês, para né? o ensaio, para a gente E achar, mas a- caiu ali, né? Como Não, e caiu. um instrumento Sim, essênico. O coreógrafo uma vez se emocionou, nossa, tá muito emocionante Se a cena junta. e tal. Para tocar na mesma cena, uma corte ou Essa vai ficar. Que não se muito afinada Então normalmente. tem dessas coisas, né? Levemente destemperado. A gente já logo vai abrir para as perguntas, mas eu queria falar um pouquinho do nosso lado, como é que é quando ele traz coisas para a gente tocar, né? Que seja Porque além da música composta, tem a música que a gente toca em para que cena. a execução E se torne para mais quem interessante. acompanha Se o público já sabe o que ia, estão dizendo, a durante gente execução, muda muito de e a gente instrumentação, sempre né? optou pela música clássica, Tem muitos Toda instrumentos. sofisticação, Como é que, vamos falar do nosso lado, como o é que a gente faz? espetáculo, e a música clássica. A tá gente no- pensa assim, não podemos É muito repetir popular. um instrumento mais de 2 Você- espetáculos. Seguidos, né? Não é? A gente põe um espetáculo e tudo bem. Tipo, Aqui, Essa é uma ideia. essa, a outra ideia é se eu só toco 4 notas por música. E eles tocam a história. Todo mundo já ouviu Outra ideia, a gente vai tentar filme, outros instrumentos, custe caminhos o que de gás, custar. Até o limite, A música clássica permeia no também. meu caso, do casamento em Parece casa. uma coisa Né? distante. Aprender violino, por exemplo. Então isso é aproxima uma- muito, Mas é um torna desafio também possível para nós. a assim, piada. E, na verdade, durante a execução, que é, mas não só isso, pô, que também é um privilégio físico, nosso né? ter Sim, você o tocar Marcelo como nosso
nosso diretor, Sampaio, porque ele Filho, topa. eles tocam Ele piano topa. de 2/8, o Chico Realmente, Charanga, né? realmente Tem alguns toda uma instrumentos, comicidade, a gente não consegue a uma construção, afinação Piano de decente, garrafa, né? nenhuma Isso, uma isso, mas de execução 2 de oitavas. garrafa. Isso. a cenografia gosto construída em de cima de não, tá um incrível, apoio vamos ter que baixar o e- andamento, vamos ter que deixar Então, mais lento, construíram não, vamos deixar só um essas balé. 10 notas. O Fê Que é um trouxe uma terceiro concertina elemento dentro pro desse- Palhate, Então, a gente mas é uma música conhecida para que a execução seja né? Essa é A ótima. concertina, perfeição. Será que escala que ela tinha? que escala uma das notas que show, cara, tocava muito evangelho. Então, Como assim, livre de uma Forma aí, perfeição? nenhuma escala ocidental, nenhuma O escala tipo de modal musicalidade que a gente grega. pratica, só pessoas muito desafinadas pra Uma fazer loucura, isso. assim, aí você achar alguma melodia que caiba naquela tem uma outra tessitura, coisa naquelas que notas, naquela eu acho muito tonalidade. legal do seu pensamento na é hora de... difícil. E também compor a ao contrário, trilha né? pra nós. Assim, como a É gente que às vezes... Eu sempre falo assim, alguma a gente coisa, faz o Marcelo isso também na ouve sala de algumas coisas ensaio, nossas, né? sem- Vamos falar pro pessoal. a música, Eu mandei fazer uma vassoura. Queria tocar vassoura, acho que ele tem obsessão por vassoura aqui no Na hora espetáculo. que vem a música do A gente faz não, gente. Eu já usei, principal, tem normalmente, fogo, ficou tão bonito. porque é uma, Mas era é uma um olhar vassoura, seu, colocamos ao fui com circo, o luthier, que eu não acho... a gente eu não acho... Várias cordas, quantas eu não acho cordas? comum, acho que a gente Mas tem muito a gente dinheiro, falando, mais tô do brincando, do até circo. um luthier A amigo gente topou vê uma muito loucura, a musicalidade um do amigo circo que toca na é, Paulista, que toca transmitindo um uma pouco vassoura. dessa- Eu fui mais ou menos essa nesse caminho, leveza, com dessa cordas alegria, violoncelo, dessa coisa mais lúdica que é o circo. E você, por ter essa caminhada do teatro, E aí eu dramático, falei, Marcelo, da todo empolgado. pra É o material da olha essa- madeira. Eu vi no Você Instagram, olha para as coisas que a gente faz trabalha e já com vi você falando isso, de não Sim, reforçar a piada que já está contrabaixo feita. com carrinho de mão de obra. E nunca Não, subestimou nunca o vi. público. Então, eu pedi pro Instagram apagar antes de você ver. Eu falei, se o Felipe vir isso aqui, cara, ele vai passar lá na Leroy Merlin, comprar um carrinho e falar, tô com uma ideia aqui. Da próxima, Felipe, tem que Agora- chegar no supermercado e perguntar assim, essa vassoura, o cabo dela é de pau-brasil? É de jacarandá? É a afinação da vassoura se bebê. O Felipe está sendo modesto agora, porque é claro que, como qualquer número, né, começa o número, vamos tentar essa acrobacia aqui, sambas sofisticadíssimos no Brasil, mas há uma ideia do que é popular, a gente tem que ter um nosso crítico, né, superficial demais. Às vezes a gente vai e fala, cara, não chegou no padrão para que a gente apresentar para música. Claro, Mínimo razoável, né? no mínimo razoável, muito reduzido. E como muitas vezes o artista você tem que ter algum talento pro durante o processo como para fazer parada de mão, é muito importante talento, não só força física, qualquer isso. A música cênica só é possível se você tem artistas, palhaços, que tem talento para isso, que já não está sendo musicalidade avançada, e esses caras têm. Então, às vezes, você tem um número cômico. Às vezes eu colocar uma melodia mais séria, Tom Sampaio mais engraçado do que tentar fazer uma música a estudar. Não, eu comecei você fazer o a contraponto, tuba, no a primeiro tuba, o primeiro instrumento foi o aumenta solafone. Sim. e torna aquela estranheza. O solafone é do alacarte, né? Isso não tocava nada, começou a tocar, aí passou no fone. Não, e é verdade, se eu ver as frases que você tocava, as primeiras vezes que você usava serve exatamente para isso. E a frase, lançar um olhar que você já tocava em palhate, de quem está assistindo, é outra coisa. É outra coisa, isso é relação. Alguma coisa, afinal esses instrumentos são muito difíceis para alguma coisa que não seja possível ver responsável sem a trilha, pela afinação e não amplificar instrumentos. Mas já está vindo eletrônico? Tem, mas cara, vai. Marcelo, tem uma coisa de de contraponto que água você de interessante 24 garrafas e antes de que espetáculo tem aqui na começar. praça que você usou, né? Que é a Você tá primeira fazendo música, a música de na rua, abertura. aquele sol, água e Quem assistiu o espetáculo aqui de Divina Farsa? Tá. Bom. Fora os instrumentos spoiler aí. tradicionais. Mas acho que vale, né? Já estamos na sexta. Quem né? ainda vai assistir pode tomar um café com Pode. Que é entra o Eine Kleine, na Musik, uma trilha, e depois nós tocamos, né? Você podia Movendo o Paz, que o amplificar Paz aprende perfeitamente o outro nosso instrumento Paz toca para quem chegar. contrabaixo. Ele aprende e leva lá longe do que a música mecânica. Mas você não fez isso, né? Mas disse mesmo, Você cria um você contraponto. trabalhar com multi-instrumentistas,
É a piada com a imperfeição dos deuses, né? E é um imperativo. Chega, às vezes, eu sei fazer música ao vivo, gigantesco, nesse mínimo de abertura, com as cordas de música, a introdução. A gente prefere dizer que a gente é adestrado para música. Pega o instrumento que é a música, rala, né? Então tem instrumento que a gente tem mais habilidade, tem mais... E outros não, sem a gente nenhuma só sabe base. tocar uma ou duas músicas que Sou mais muito seco, vou tocar, assim. né? E eu acho que está na hora da gente abrir aqui para as perguntas. Que Não, Deus isso é que esse, faz- o próprio falou padre, olha muito legal. mas Porque esses são os às vezes a deuses. gente vê tocando E a gente instrumento guarda e acha que, putz, mas eu vou ter que fazer essa coisa grande de aula. surpresa para o final, Às vezes quando você estudar um instrumento, esses deuses o viram pai bem já deuses, fez bem isso, né? palhaços, a De gente estudar a entra música no do processo de espetáculo, fanfarra, deixa essa que música, também é muito essa diferente do música original, vai mas é ficar, grandiosa. você só sabe fazer essa. Você não vai O tocar pessoal que baile. não assistiu já pode Você vai voltar? fazer, né? você vai fazer uma cena. Então o desafio da música, eu acho que ele tem que existir. O Fê fala Tudo bem, muito enquanto isso, não faz, só uma informação. do palhaço. Eu tô achando bem mais Que tem a complicado magia esse negócio de fazer toda, música tem do um que eu imaginava, pra na si mão. e tal, né? Não, mas Quantas trilhas você já fez só pra teatro? Então a gente Sim, busca audiovisual. um pouco nesses pilares, assim, que para nós teatro são- foram mais de 120. são muito caros. Para 120. todo espetáculo a gente quer colocar 120 pelo menos um elemento desses pilares. Eu ia né, perguntar Fê, que a isso. gente acredita 11 ser essencial para o palhaço. 10%. Exatamente. Muito bom. Eu ia Na nossa história a gente sempre perguntar acha se vai tudo atrás que você disso. porque compõe os palhaços, para os palhaços, espetáculos aqui, grandes especificamente palhaços pra eram nós aqui, artistas do muito Lima, complexos, né? Então, se a gente usa tudo que Estamos você aí compõe, em dá busca certo, disso, logo né? de primeira. A gente vai atrás. a gente vai atrás. Temos perguntas? Boa. Olha, só a abertura, a montagem do cenário, antes dessa tem 3 inacabadas, né? Porque cada hora, não, putz, vamos fazer uma coisa a mais. Esse processo foi mudando muito, assim, então eu ia começando a coisa, conversava com a Sandra, antes de mostrar a música, eu já falei, não é Fizeram mais várias isso. versões da peça, né? De uma semana pra outra. E o que você faz com isso? Aí, tipo, eu fiquei pensando, Na caixa de ideias, né? nessa fase, também, Não, por eu exemplo, tô você brincando, leu mas... um texto, Não, eu tenho é uma legal. pasta lá, assim, música que eu começo e abandono no meio, legal tal assim, música. eu coloco Aí lá quando na eu pasta voltava de pra eles, ideias. eles mudavam isso, colocavam mais Sim, sentimental, aquilo pra alguma tudo coisa. bem, Claro, não, é só para E aí, compartilhar como que você é isso, esperou né? falar, tipo, Às não, vezes a aqui gente, vai nas ser nossas produções monólogo, uma cena de ali, dança, a musiquete, gente depois recebe nas as trilhas ou as músicas, composições de quem estiver fazendo e a gente se acha Boa pergunta. na obrigação de Como aceitar tempo, de qualquer maneira e não, o processo é como uma cena. Dessa parceria, Né? Assim, a gente faz uma lógico que a gente leitura, tem o tempo de conversa 5 maturação minutos, a gente da já sua sabe o que ideia é para vir para a cena concreto, nossa, assim, para a isso gente aqui poder se vai dar solda. E o que ambientalizar essa o que você sequência propôs, toda, tá, mas você vai ter que realmente trabalhar. tem coisas às vezes Então, mesmo que não seja o não texto, vai, cara. seja porque na abertura, nos ensaios ali na face, ele estava tateando chegando no limpo. Qual seria o inverso disso? Vai ser o limpo. Então isso eu já sabia que isso não ia cair. Isso era e os personagens foram um dos pilares da construção do espetáculo. Então, eu lembro que normalmente eu sempre pensando na música ao vivo, para a gente ter tempo para a cena, de ensaiar. Aí a trilha gravada, eu vou pensando coreografia. É claro que acontece, né? Quando muda uma frase, não funcionou muito, aumenta um diálogo, a Sandra pediu uma coisa, não tivesse de menos. O problema é você fica trabalhando um mês na música de uma cena e a cena inteira cai, né? Então a gente tem, vocês estavam ensaiando, os cavalinhos, eu falei, eu vou trazer uma música minha só para ensaio, né? Só para uma música que eu fiz em 99. Pô, quando eu coloquei, a Sandra falou, não vai sair mais não. Direto da caixa de E ideias. ficou uma música que eu fiz há 24 anos atrás, era só para o ensaio, até a gente achar, mas caiu ali, né? Não, e caiu A maluco. coreógrafa foi ver, se emocionou, nossa, tá muito emocionante a cena e tal. Aí a Sandra falou, não, Essa vai ficar. essa já tá. Então tem dessas coisas, né? Essas coisas. Muito bom. A gente já logo vai abrir para as perguntas, mas eu queria falar um pouquinho do nosso lado, como é que é quando ele traz coisas para a gente tocar, né? Porque além da música composta, tem a música que a gente toca em cena. E para quem acompanha os espetáculos da companhia, a gente muda muito de instrumentação, né? Tem muitos instrumentos. Como é que... Vamos falar do nosso lado? Como é que a gente faz?
Vamos. A gente pensa assim, não podemos repetir o instrumento mais de 2 espetáculos. Seguidos, a gente pule um espetáculo e tudo bem, né? Se a gente pular. Essa é uma ideia. A outra ideia é assim, eu só toco 4 notas por música, né? E eles tocam a história. Né? Outra ideia, a gente vai tentar outros instrumentos, custe o que custar. Até o limite, no meu caso, do casamento em casa, né? Aprender violino, por exemplo. Mas é um desafio também para nós, assim, e na verdade que é um privilégio nosso ter o Marcelo como nosso diretor, porque ele topa realmente, né? Realmente alguns instrumentos a gente não consegue uma afinação decente, nem uma execução a gosto de, não, tá incrível, vamos ter que baixar o andamento, vamos ter que deixar mais lento, não, vamos deixar só essas 10 notas. O Fê trouxe uma concertina pro Pagliatti, acho que dos últimos que a gente fez, esse foi o doído, né? Essa é ótima. A concertina, sei lá que escala que ela tinha. Que escala é? Uma das notas que tem, cara, não cair em nenhuma escala ocidental, nenhuma escala modal, grega. É uma loucura o instrumento. Aí você achar alguma melodia que caiba naquela tessitura, usando aquelas notas, naquela tonalidade, é difícil. E também ao contrário, né? Assim, como a gente às vezes gonga alguma coisa, o Marcelo também gonga algumas coisas nossas, né? Vou falar um pessoal. Eu mandei fazer uma vassoura. Ele queria tocar vassoura, acho que ele tem obsessão por vassoura aqui no espetáculo. A gente vai usar um dia. Não, eu já usei ela, botei fogo, ficou tão bonito. Mas era uma vassoura, fui com um luthier, a gente fez várias cordas, quantas cordas? Mas de muito dinheiro. Não, tô brincando. Não, um luthier amigo topou uma loucura. Vocês já viram até um amigo que toca na Paulista, que toca uma vassoura. Eu fui mais ou menos nesse caminho, com cordas de violoncelo. Só que, cara, ela não pega afinação, mas nem. Que surpresa. E aí eu falei, Marcelo, todo empolgado. Falei, Marcelo, é o material da madeira. Eu vi no Instagram, um pessoal que também trabalha com, não sei nem se são esses seus amigos, um contrabaixo com carrinho de mão de obra. Não, nunca vi. Então, eu pedi pro Instagram apagar antes de você ver. Eu falei, se o Felipe vir isso aqui, cara, ele vai passar lá na Leroy Merlin, comprar um carrinho e falar, tô com uma ideia aqui. Mas da próxima, Felipe, você tem que chegar no supermercado e perguntar assim, essa vassoura, o cabo dela é de pau-brasil? É de jacarandá? É a afinação da vassoura si bemol. O Felipe está sendo modesto agora, porque é claro que, como qualquer número, né, começa o número, vamos tentar essa acrobacia aqui, essa coreografia, a gente tem que ter o nosso senso crítico, né? Então, às vezes a gente vai e fala, cara, não chegou no padrão para a gente apresentar para o público. No mínimo razoável, né? No mínimo razoável, porque como para fazer aéreo, o artista de circo tem que ter algum talento para o aéreo, né? Como para fazer parada de mão, o cara tem que ter talento e força física para isso. A música excêntrica só é possível se você tem artistas, palhaços que têm talento para isso, que têm uma musicalidade avançada, e esses caras têm. Né? Não, o Sampaio começou a estudar em 2003, né? Que vocês começaram a estudar Brusani. A tuba, no primeiro instrumento foi o sousafone. Sim. O sousafone é do Alacarte, né? Você não tocava nada, começou a tocar, aí passou pro eufônio. Não, e é verdade, se eu ver as frases que ele tocava as primeiras vezes com o sousafone e a frase que você já tocava em Pagliatti, é outra coisa. Sim. É outra coisa. Isso é relação, é maneação. Afinar esses instrumentos é muito difícil. Aí o Fernando e o Felipe ficam responsáveis pela afinação desses instrumentos. Mas tem afinador eletrônico? Tem, mas cara, vai
colocar 2 gotas de água e tirar 2 gotas de água de 24 garrafas antes do espetáculo começar, para estar tudo certinho. Aí você está fazendo na rua, aquele sol, a água evapora, muda a afinação. Fora os instrumentos tradicionais que cada um deles toca, né? O Fernando toca metal baixo, né? O eufone, o sousafone, mas o Felipe e o Fernando, cara, toca clarinete, saxofone, flauta, guitarra, cavaquinho. Eu vou vendo o Paz. O que o Paz aprende, eu aprendo depois. O Paz toca contrabaixo. Ele aprende e leva lá longe. Trompete, uma lista imensa, assim. Então, você trabalhar com multi-instrumentistas, né, é uma facilidade muito grande. E é um imperativo para você fazer música ao vivo, né? Para chegar no mínimo, nesse mínimo de qualidade que a gente fala, pô, isso tá bacana. Isso A gente prefere dizer que a gente é adestrado para música. Pega o instrumento que é a música, rala, né? Então tem instrumento que a gente tem mais habilidade, tem mais... E outros não, que a gente só sabe tocar 1 ou 2 músicas que mais vamos tocar, né? Eu acho que está na hora da gente abrir aqui para as perguntas. Não, isso que o Paz falou é muito legal, porque às vezes a gente vê tocando o instrumento e acha que, putz, mas eu vou ter que fazer 2 anos de aula. Às vezes você estudar um instrumento, o Paz já fez isso, né? De estudar a música do espetáculo. Deixa essa música que vai ficar, você só sabe fazer essa. Você não vai tocar no baile, pô. Você vai fazer, não é? Você vai fazer uma cena. Então, o desafio da música, eu acho que ele tem que existir. O Fê fala muito isso, do palhaço, né? De ter a magia cômica, de ter um instrumento na mão, uma acrobacia. Coreografia. Uma coreografia. Então, a gente busca um pouco nesses pilares, assim, que para nós são muito caros. Para todo espetáculo a gente quer colocar pelo menos um elemento desses pilares, né, Fê? Que a gente acredita ser essencial para o palhaço. Né? Exatamente. Na nossa história a gente sempre acha e vai atrás disso, que os palhaços e as palhaças, as grandes palhaços eram artistas muito completos, né? Então estamos aí em busca disso, né? A gente vai atrás. A gente vai atrás. Temos perguntas? Boa. Oi, boa tarde. Quando vocês falaram que ele ficou desde o primeiro ensaio lá com vocês junto, eu fiquei pensando que anteontem, na conversa, vocês falaram que os dramaturgos fizeram várias versões da peça, né? Então ia pra eles, depois voltava, aí vocês colocavam. Aí, tipo, eu fiquei pensando, nessa fase, também, por exemplo, você leu o texto, aí você falou, nossa, pra essa parte ia ser muito legal tal música. Aí quando voltava pra eles, eles mudavam isso, colocavam uma sketch meio assim, ai meu Deus, o que eu pensei, vai ter que mudar tudo. E aí, ou você esperou falar, tipo, não, aqui vai ser um monólogo, aqui é uma cena de dança, um sketch, pra depois pensar nas músicas realmente. Não sei se eu tô boa pergunta. Com o tempo, né, e com isso que eu falo, a importância da parceria, a gente faz uma leitura, a gente conversa 5 minutos, a gente já sabe o que ali é concreto, assim, isso aqui vai dar solda, e o que, putz, isso aqui, essa sequência aqui toda, a gente vai ter que trabalhar. Então, mesmo que não seja o texto, você já começa a pensar na abertura, a gente já sabe que vai ser Dionísio chegando no Olimpo, e vai abrir a cortina e vai aparecer o Olimpo. Então, isso eu já sabia que isso não ia cair, isso era era um dos pilares da construção do espetáculo. Então, normalmente, eu começo sempre pensando na música ao vivo, para a gente ter tempo de ensaiar. Aí a trilha gravada eu vou pensando durante os ensaios. É claro que acontece, quando muda uma frase no meio, ou aumenta um diálogo, você vai lá aumentar a música, isso é de menos. O problema é quando você fica trabalhando 1 mês na música de uma cena e a cena inteira cai, né? Então a gente tem aí os cavalinhos, o rockabilly, cara, né? A gente tem um acervo de cenas. Tinha um número de 4 minutos e meio, todo marcado com a música, era um reggae shot, né? Sim. Sofisticadíssimo. Que entre o ensaio aberto e a estreia cai. Que era pro número de cavalinho. Caiu.
Era do Palhate. Eu estava no estúdio mixando a música, que a gente gravou com 12 músicos dentro do estúdio. E aí me ligaram lá, a cena caiu. Então, pode parar de mixar. Contar a história. Era pra uma cena Palhate, os Cavalinhos, foi pro Ordinários, caiu também. Aí foi pro Charanga, caiu também. Os Cavalinhos, né? Eu vendi pro Jockey. E agora tá no São Palhaças. Tá no São Palhaças? Parece que tá, viu? Ah, que maravilha. Caiu pra cima, então. Tá, né? Caiu pra cima agora. Tá, vai entrar? Os Cavalinhos, a música não. A dos Cavalinhos. Ah, tá. Só foi contratada a égua, o Os Cavalinho adereços não. estão lá. Ah, entendi. Mas Bom, então isso... temos aí no próximo espetáculo, essa música vai entrar, aguardem, ela tá lá, junto com a vassoura do Felipe. Tá na mesma prateleira lá. Isso aí, é isso. Isso Perguntas. talvez a gente aborde também um pouco amanhã, mas é legal vocês saberem disso, que de ensaio aberto para estreia de espetáculo, a gente não tem muito apego. A gente tira mesmo. Tem a música tá pronto, o adereço tá pronto. A gente ensaiou feito uns camelo, Paciência. mas a cena não funcionou. O público olha, ou às vezes a cena funciona, mas a gente acha que ela alarga. Tá no lugar errado. Tá no né? lugar errado. A cena sozinha é ótima, mas dentro do espetáculo, ela não tem função nenhuma, Exato. a não ser alongar o tempo do espetáculo. Então, coloca lá, né, Vai para parceiro, algum número de variedades. Caixinha de ideias. Caixinha de ideias. outro espetáculo. Mas Outra companhia. isso também acho que é importante pela parceria, porque lógico que a gente tem vaidades, né? Tem vaidades aí, compôs, fez, a gente treinou. Então mas a gente trabalha em função da obra, né? A obra tem que ficar boa, o prédio tem que ficar legal. Especificamente, o trabalho do músico como produtor musical de trilha sonora é o exercício do desapego, né? Eu, como produtor de trilha, às vezes me solicita uma coisa, eu falo, cara, não, deixa eu te dar uma outra proposta, eu trago outra proposta. E aí o diretor mostra as razões dele, eu explico as minhas, e até aí, cara, se o diretor falar, não é isso, por mais que eu seja apaixonado, eu falo, cara, que erro você está cometendo de mudar essa música dessa cena, é a opinião dele que vale, entendeu? Às vezes audiovisual é mais chato ainda, porque você manda pronto, aí tem muito vai e volta. No teatro, você está trabalhando junto, é mais difícil disso acontecer, né? Mas se você quer fazer as tuas coisas sem ninguém te atrapalhar, vai produzir teus álbuns, né? Coloca no Spotify. Vai ser o dono da coisa toda. Se for trabalhar com trilha sonora, é o exercício do desapego, cara. Chora meia horinha no banheiro, volta e continua trabalhando. Temos mais perguntas? Não? Pelo amor, vamos continuar falando aqui. Eu tenho, modo grego. Temos. Oi, gente, boa tarde. Aproveitando sobre o que vocês estavam falando dessa construção aí dos músicos e palhaços tocando, né, no espetáculo, como que é para você aproveitar essa qualidade, essa sabedoria dos músicos musicalmente? E já aconteceu de você chegar e falar, falta tal instrumento aqui, aqui seria ideal uma sanfona, por exemplo, e os palhaços não souberem, não sabem tocar esse instrumento, e como que é para vocês também? Vocês buscam aprender ou substituem? Como que isso funciona? Muito boa. Bom, eu vou falar da minha experiência com música excêntrica. Eu só faço isso no Lamino, né? Eu não... Passa raiva em outro lugar, só passa raiva. Não, eu evito passar raiva. Por isso que eu trabalhei com uma companhia de circo que queria fazer isso, porque gostava de ver a música em cena numa mínima. E eu, no primeiro ensaio, falei, não, gente, não é assim, entendeu? 3 meses. Não é em 3 meses que você vai chegar a esse nível de excelência.
né? É um trabalho de anos. Então, assim, a experiência que eu tenho é de trabalhar com bons músicos, mas que tem mais facilidade com o instrumento que toca desde a adolescência, desde criança, instrumentos que aprendeu a tocar o ano passado. Então, quando você escreve para esse tipo de artista, se leva em consideração não só o instrumento, né, mas também a capacidade dele tocar o instrumento. Então, eu já sei, por exemplo, tem uma passagem de determinada música que em tal instrumento ela vai ficar muito rápida para o músico. Eu reescrevo aquela linha dando uma facilitada, porque eu sei que aquilo vai ser... A gente vai ter que ficar martelando muito para aquela sequência, aquela frase ficar... Isso a gente fez na abertura com algumas passagens que era mais difícil para uma das meninas, para outra, que também... Muito bem lembrado, as meninas... A Rebeca nunca tinha tocado Exato. aquilo. Ela toca no começo... A Marina também foi bem atrás do ukulele, fez super A bem. Marina, ela tocava só acordes no ukulele e ela toca frases ali, né? Então eu dei uma facilitada. O Fih, que toca acordes há muito tempo, ajudou ela a estudar Faz música. também. Faz também. E aí a gente foi deixando as frases de uma forma que fosse, não é exatamente como Mozart escreveu, mas soou como, né? Mas a gente dá uma facilitada. Quanto à necessidade de um instrumento novo, isso normalmente acontece quando eu estou pensando em instrumento tradicional, eu já penso na orquestração. Essa música de Mozart, ela é feita para primeiro violino, segundo violino, viola e violoncelo, né? É uma orquestra de câmara de cordas. Então foi muito fácil, assim, adaptar isso para 4 vozes, só que aí para instrumentos completamente diversos, né? Então você tem a questão da tessitura, aí tem a questão dos instrumentistas, dos artistas. Quem vai conseguir fazer essa frase? Tem a terceira voz, né, que é a da Marina, que é super fácil, vem lá. Lá na quarta parte, Tira o bicho. todo mundo para de tocar e ela faz um contracanto que é de dar nó no dedo, né? E ela arrasa. E ela arrasa, assim, Ela é muito bem. deu conta do recado. Mas aí quando a gente vai trabalhar com instrumentação excêntrica, normalmente, se você vai trabalhar com mais de um instrumento solo, como o solo de serrote, por exemplo, às vezes você precisa de um instrumento tradicional para dar uma liga, para ele dar uma base harmônica, para não ficar tão destemperado o arranjo. Aí eu tento usar um instrumento que quem não está tocando um instrumento excêntrico, que nem na valsa do Cinco Charangas, você toca cotillon, né? A gente acaba colocando um instrumento que dê uma base harmônica mais sólida para ficar mais bacana No Ordinários eu toco violão enquanto eles tocam taça e xilofone, né? Aquele mini Metalofone, não sei, metalofone, piano de taça, você faz harmônia no violão. Mas sim, tem uma provocação que vai e volta, né? Eu tinha estava bem no começo de tocar sax, porque eu estava fazendo o à la carte, o Duma tocava o sax soprano, eu comprei e fiquei malhando ali. Isso foi 2016. 2017 a gente monta Palhate. E o maestro, na época que estava montando, ele não vai lembrar disso, porque eu fiquei correndo atrás, mas ele falou assim, seria ótimo um sax tenor. E eu assim, mas o meu é soprano. É legal, mas seria ótimo um tenor. Eu falei, legal. Enfim, então aí fiquei ali e falei, não, vamos embora. E aí comprei o tenor. Foi a pior coisa que eu fiz na vida. Tô brincando. Não, foi a melhor coisa, que ganhei mais uma possibilidade, e aqui no Divina eu toco o tenor. Soprano, o tenor exato. encaixa mais. O conhecimento que ele tem, falou, é a mesma afinação, você vai pegar. Mas a gente tinha uma abertura de fanfarra, a gente já tinha o Ale que tocava flauta, Exato. a gente já tinha o Paz que toca trompete bem, ele tocava sax. Para eu escrever uma coisa, distribuir as vozes, eu ia ficar com muito instrumento agudo, né?
e um espaço ali vazio até chegar no Sousafone. Aí eu propus, Não, e mas chegou, mas muito bom, aceitou, isso, e aí é. você tem essa necessidade, né? Então a gente é ótimo. Os instrumentos que todo mundo está afim de tocar não dá uma orquestração bacana. Aí alguém tem que abrir mão e... Muito bem, estamos no fim já. O tempo voa. O tempo voa. Gostaríamos de agradecer demais a presença de vocês que vieram aqui. Também ao público que está nos assistindo pelas redes sociais. Agradecer ao Itaú Cultural. Agradecer aqui aos nossos intérpretes de Libra, Thalita Thalita. e e Ricieri. Muito, muito obrigado. A nossa produção. E amanhã temos Sandra Cordeloni falando sobre direção, e depois de amanhã Eduardo Tolentino falando sobre mitologias. Amanhã às 16 horas e domingo às 15 horas. Isso. Alteração E de- agradecer ao nosso maestro, compositor Marcelo Pellegrini. Prazer estar com vocês sempre. Obrigado, foi um prazer essa conversa. E quem não assistiu, eu recomendo vivamente que venha assistir esse último final de semana da Divina Farsa. Está esgotado, né? Mas tem fila de espera. chegando pouco antes aí da fila de espera, o pessoal está conseguindo entrar. Boa. Obrigado. Valeu, Obrigado. maestro!